Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora, como está na descrição aí do vídeo, é o Atlético Paranaense. É o Atlético Paranaense, o Furacão. E o Furacão que está aí numa situação no campeonato, né? Paranaense. Deixa eu pegar aqui. Está aqui numa situação de quartas de final do Campeonato Paranaense, onde precisa reverter um resultado. Perdeu o primeiro jogo por Londrina de 1-0 e agora vai fazer a segunda partida em casa. Demitiu o treinador Osório e rapidamente, na minha opinião, acho que até rápido demais, já devia ter conversas muito avançadas, anuncia o acordo com o treinador Cuca, campeão pelo Atlético Mineiro, trabalhou em vários grandes times e agora está sentado na cadeira do Furacão. A situação toda é que não é só a contratação do Cuca como em outros tempos, né? O Cuca vai trazer consigo, né, a situação particular, né, do problema lá na Suíça, se não estiver enganado, acho que foi Suíça, lá há anos atrás, né, de um suposto estupro. Aí você vai falar, porra, Magalhães, tu já está defendendo suposto estupro? Não, aconteceu estupro. Bom, sim, aconteceu estupro. Mas quando a gente fala suposto, eu estou falando em relação ao Cuca, tá? Porque você tem que entender um pouco o que é o estupro. Não estou falando que não aconteceu. Aconteceu. O que eu estou falando aqui em relação aos acusados ou os agressores. E por que eu estou falando isso? Porque tem algumas situações nesse processo que, dependendo do que se fale hoje, inclusive eu vi um canal de um cara, de uma emissora, que eu acho que é da Band, mas no canal dele, ele falou a opinião dele, ele tem todo o direito, torcedor do Atlético, ele tem todo o direito de não aceitar o Cuca no Atlético Paranaense. Isso aí sem problema nenhum. Cada um tem. Agora, ele falou determinadas coisas em relação à parte jurídica que ele não sabe o que ele está falando. Se o Cuca quiser processar ele, vai processar e vai ganhar. Vai processar e vai ganhar. Então tem que se tomar muito cuidado com o que se fala. Em primeiro ponto, a vítima é sempre vítima. A vítima é sempre vítima. Tá? Não tem que se discutir. Nem qualquer coisa que algum idiota fale, deixou, concedeu. Não. Estupro é crime, acabou. É abominável e acabou. Só que você tem que provar. Tá? Você tem que provar. E a justiça, você tem alguns caminhos para você provar. Mesmo numa justiça igual a do Brasil,
que é cheio de brecha, quem tem que cumprir a Constituição não cumpre. Ou seja, mesmo aqui no Brasil, existem caminhos para que isso aconteça. E na Suíça também. E se esses caminhos não forem seguidos, vai dar ruim. Pode até inocentar uma pessoa que não era inocente. Mas aí o que vale é o que está escrito. Tá? E aí é por isso que tem que se tomar cuidado e se respeitar todas as opiniões. E eu aqui não estou defendendo o treinador, nada. Nessa história, quem eu defendo é a vítima. A vítima é que tem que ser defendida sempre. Mas o que a gente vai falar é da parte fria, tá? Da situação, tá? E da contratação. Então, o Cuca, ele vai ter que vai sempre levar, se ele quiser continuar na carreira de treinador, ele vai levar essa situação com ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o Atlético Paranaense compra uma briga, compra uma bronca. O Atlético Paranaense vai comprar uma bronca, vai comprar uma briga. Não tem jeito. Vai escutar muita coisa. O Cuca vai continuar escutando muita coisa. Igual muitos clubes escutam em determinadas situações. Até clubes que a própria torcida do Atlético Paranaense fala, né, sobre determinadas coisas que aconteceram, né, como se a torcida fosse culpada, a torcida do Atlético Paranaense também vai escutar nesse caso. E é óbvio que tem torcedores do Atlético Paranaense que estão a favor e outros que estão contra. Como esse próprio repórter que falou que tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o que ele acha, outra coisa é o que a justiça fala. Tá? E a justiça, a princípio, não é para trabalhar com achismo, é com fatos. Então vamos falar rapidamente sobre a contratação do Cuca como treinador do Atlético Paranaense. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Olha só. Se você for pegar os números frios, o Furacão tem 25 pontos. Fez 25 pontos, fez 25 pontos. 7 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Fez 17 gols, tomou 5. Ou seja, é uma campanha muito boa. Porém, eu vi alguns jogos do Furacão durante esse período. Venceu, mas muitos dos jogos não convenceu. Eu falei isso aqui algumas vezes. E aí você pensando, e aí você tem que analisar sem nutelice, sem babaquice, sem frescurice. Campeonato estadual não é parâmetro. Campeonato estadual não é parâmetro. E aí, se você sente uma dificuldade no campeonato estadual, esse campeonato estadual vale para isso. Porque o campeonato estadual, de qualquer estado, acho que com um pouco de exceção de São Paulo, não diz muito se o trabalho está bem feito ou não. Essa é a verdade.
mas diz quando o trabalho não está legal. E é isso que acontece. E foi isso que aconteceu. Se classificou em primeiro, mas chega nas fases de mata-mata. Primeira partida perde. E aí junta com que a torcida já não está gostando. Eu falei que o treinador Osório, ele mexe muito no time. É um treinador que precisa de tempo. Não estou falando de estilos de jogo, não tem nada a ver com estilos. Mas eu estou falando igual o Diniz, que eu vou falar igual o Diniz do Fluminense. O Diniz, se for para qualquer time hoje, ele não vai conseguir dar um padrão em um mês. O time não vai pegar o padrão do Diniz em um mês. Ele vai levar tempo. E aí, se não vier o resultado, ele vai cair. Então, precisa de tempo. E você fica naquela dúvida, no ano de centenário. E aí? Dou continuidade, corro o risco de ir para a Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e ter que, no meio desses campeonatos, eu ter que trocar de treinador? Então o Atlético Paranaense, mais que rápido, tira o Osório e coloca o Cuca. Bom, o Cuca, obviamente, estava querendo trabalhar. Estava querendo trabalhar. Inclusive, já deu uma entrevista, né? Já está aí no YouTube, acho que é a EV Furacão que fez, né? Ele vai ser apresentado, acho que na terça-feira, amanhã, dia 5. E já vai começar a trabalhar. Já fez alguns pedidos, né? Como o zagueiro Kaká, parece, para não sair, não liberarem ele, não dispensarem ele. Deu entrevista dizendo que estava acompanhando, que já conhece, vai tentar implantar, formar uma família, coisa e tal. Foi perguntado pela própria TV Furacão sobre o problema, né? Ele deu uma explicação. E aí vamos lá, sendo prático. Vamos lá, sendo prático. Essa situação do Cuca não é de hoje. O Cuca trabalhou em dezenas de clubes, dezenas. Foi campeão por vários clubes, cogitado para seleção brasileira. E esse problema já existia. E aí, agora eu não me lembro como é que aconteceu. Veio à tona, eu não sei se foi pedida alguma indenização. Sinceramente, eu não me lembro, tá? Do porquê que o problema veio à tona. E aí, esse problema vindo à tona, gera toda uma situação. Ele vai para o Corinthians, né? Não consegue ficar no Corinthians. Fica lá uma semana só e sai. E resolve tomar algumas medidas. Que ele mesmo diz que errou em não ter feito isso antes. E aí, ele entra com ação lá na Suíça e aqui no Brasil para ter um outro julgamento. E por que ele pediu, para você entender, por que ele pediu para ter um outro julgamento? Porque no julgamento dele, não tinha ninguém representando ele. Imagina você, meu amigo torcedor. Imagina que você é acusado de um crime. Você é acusado de um crime. E aí, no seu julgamento, você não vai e não tem nenhum advogado te representando e você é condenado. Você acha justo? Eu não estou falando de culpa ou não culpa. Eu estou falando da situação. Você acha justo? Não. Todo mundo tem que ser representado. Aqui no Brasil, está na Constituição. Todo mundo tem que ser representado. Se você não tiver um advogado, vai um defensor público. Mas você tem que ser representado. No caso lá, ele não foi representado.
E um outro detalhe, a prova, uma das provas, que era a coleta do sêmen, deu inconclusiva, ou seja, aquela análise não concluiu de quem era o sêmen. Ali não dá para saber de quem era o sêmen. Bom, então se você vai para um julgamento, você é julgado, não tem ninguém te representando, e um dos principais fatos, provas, é o sêmen, é inconclusivo, não dá para saber de quem era, houve o estupro, e ponto. Isso é fato. Agora, quem foi o autor? Quem foram os autores? A justiça é justamente para isso. Não estou defendendo o Cuca. Nada disso. Estou falando que ele não fez, nada disso. Estou falando de fato, jurídico. Então ele entra com ação para pedir um novo julgamento. A justiça da Suíça concede, porém o crime já estava prescrito. Já tinha passado muito tempo. Não podia ter um outro julgamento mais. Prescreveu. O tempo para fazer isso acabou. E o que aconteceu? Aquele julgamento, aquela decisão foi anulada. Então, para você entender, ele foi condenado numa audiência, num julgamento, aonde ele não tinha representante, ele não teve defesa. Depois de um tempo, pede-se para fazer um outro julgamento, só que aí não pode fazer, porque já se prescreveu. E aí, o que a justiça da Suíça fala? Como ela dá ao Cuca o direito de ter um outro julgamento, aquela sentença fica nula. Aquela sentença sendo nula, o que isso quer dizer? Que ele não está condenado. Simples assim. Ele não está condenado. Tá? Então, na mesma vara, no mesmo cartório, aonde aconteceu os fatos, diz, cancela aquela audiência, cancela aquele julgamento, ou seja, ele não foi condenado. E não pode ter uma outra, porque já prescreveu. Então, quando você fala que o Cuca é culpado, você não tem como provar, porque a justiça diz que aquela decisão não vale mais. Então, se alguém falar, apontar o dedo falando que ele é culpado, ele pode processar. Você pode achar que ele é culpado, mas agora não vai poder ter mais audiência. Então, é um caso muito complicado, é muito delicado você falar disso, mas tem que tomar cuidado, porque ele pode processar. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso. Eu não queria falar sobre política, mas é complicado. Não deixa. Tem um caso aqui no Brasil, você, meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense, e brasileiro, vocês sabem até do caso que eu estou falando aqui. Não chega a ser igual, mas é muito parecido. É só você pegar a história do descondenado. Mentira. Não existe descondenação. O fato em si, a pessoa foi julgada e condenada. Julgada e condenada. O que aconteceu foi que aonde deveria fazer isso não foi feito, ou seja, foi feito numa comarca errada, foi feito todo o julgamento no local errado. E por isso foi anulado aquilo tudo. Porém, ele foi condenado. Ele não foi descondenado. Descondenado é mentira. Tá? Ele não foi descondenado. Tá? Porque ele foi condenado em todas as instâncias. Só que aí teve um problema de local, aonde deveria fazer, no A ou no B. Era para ser feito no A, e foi feito isso pelo B. Aí depois de muito tempo, uma jogada política, na minha opinião, aí conseguiram.
mas tem essa situação. E a pessoa, em fato, conseguiu viver. Tanto que hoje é o chefe maior de um país. Correto? E colocaram a pessoa lá. Então, tem que se tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, o Cuca vai levar isso para frente. Então, o Atlético, como eu falei, assume uma bronca. Porque muitos lugares que o Atlético for, a torcida adversária vai fazer musiquinha, vai cantar a situação, vai tentar irritar o Cuca. Vai, inclusive, dizer que a torcida do Atlético Paranaense está encobrindo, está aceitando. Vai ter isso tudo. Ele vai sofrer um pouquinho, mas o presidente do Atlético Paranaense comprou essa briga. E ele não vai ser o primeiro, porque isso aconteceu no Corinthians. Ele saiu. Acho que agora é diferente, porque o Cuca pode processar. O Cuca agora pode processar, que ele tem os fundamentos na mão para processar qualquer um que falar besteira sobre ele. Então esse é o primeiro ponto. Agora sobre o campo. Bom, o Cuca é melhor do que o Osório. O Cuca tem uma linguagem mais fácil, mais entendível, né? Você nem existe essa palavra. Tem um formato de trabalhar, um formato de jogo que, na minha opinião, se encaixa mais com o Atlético. O Cuca gosta dos 11. Ele gosta que o torcedor conheça os 11. Tá? Independente do problema do Cuca, tá? Quem é a favor, quem é contra, independente disso, ele como profissional é de primeira linha aqui no Brasil. Então, como profissional, o Atlético Paranaense contrata um grande cara, um grande treinador. Agora, vai ter que suportar a pressão. Aí é que a gente não sabe até quando ou como a diretoria do Furacão e o Cuca e até os jogadores vão aguentar essa pressão que não tem nada a ver com o futebol em si. Tudo bem que aqui no Brasil tudo passa, tudo se esquece, né? Mas essa pressão pode atrapalhar. E aí eu não estou aqui para fazer juízo de ninguém. O que eu posso falar é que estupro é crime e a vítima é sempre vítima. Tá? Agora, existe uma parte jurídica. E essa parte jurídica você pode não concordar, mas você tem que respeitar. E não pode falar besteira, porque o Cuca pode te processar. Chegou a rimar, né? Então tá aí a minha análise. Análise como profissional, grande contratação do Furacão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!